Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, verso 1. É uma passagem muito bonita, muito interessante aqui da palavra de Deus, onde o próprio Deus fala. Aqui você observa que é Deus mesmo falando diretamente com um homem chamado Abraão, né? Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abraão, na verdade aqui era Abrão, né? A idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que nós lemos aqui. E o Senhor venha nos dar esclarecimento e compreensão dela. Nos ajuda a fazer como Abraão, a andar na tua presença, sermos perfeitos. Esse é o assunto, esse é o tema que nós vamos refletir brevemente aqui. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu nunca vi, irmãos, nenhum de vocês chamando um palavrão aqui na igreja. Por quê? É porque vocês não chamam palavrão mesmo de jeito nenhum? Hein? Por que vocês não chamam na igreja palavrão? Por quê, Elton? Porque você está na presença, na verdade, nem na presença de Deus, é na presença dos outros. Entendeu? Mas na presença de Deus nós estamos aonde? Na presença de Deus nós estamos aonde? Todo canto. Então por que a gente chama de outros cantos? Na igreja você observa que todo mundo é bem educado, né? Bem comportado. Ele diz, não é porque é a presença de Deus, mas às vezes é mais por causa da presença dos outros. Aí uma vez eu ia passando na rua, aí tinha um cara com a mulher, aí a mulher mexendo no celular, né? Você não sei não tô sabendo não. Aí o cara olhou pra mulher e disse, você é uma bicha burra da moleste. Aí na hora que eu vi ele olhando, aí ele olhou pra mim com os olhos arregalados assim, aí ficou desconfiado. Tipo assim, ele viu, entendeu? Ele viu. Teve outra vez que eu tava lá no terreiro do forró, né? No São João daqui da cidade. Uma festa grande, com uns 70 mil pessoas ali, né? E eu sempre trabalho, né? Quando tem essas festas, a gente trabalha, escala a gente de serviço para trabalhar, para fazer a segurança, né? Aí eu, de repente, andando lá no meio da multidão, dei de cara com quem? Um irmão da igreja. O irmão da igreja, ia passando lá, Carlinhos, mesmo de frente. E aí? Aí o irmão ficou desconfiado, né? Ficou encabulado, ficou envergonhado, né? Aí eu disse, não, irmão, tá bom, eu não estou nem olhando para você não, estou olhando para ali, né? Olhando para frente. Que assim, ou seja, a gente, aqui, essa passagem que a gente leu aqui, né? Deus disse a Abraão, Abraão, ande na minha presença. O que significa andar na presença de Deus? Significa exatamente isso. Você ter a consciência de que Ele está olhando tudo que você faz. Mas uma pessoa que vai para uma festa, ele está consciente que está na presença de Deus, que está andando na presença de Deus. Para ele, Deus está longe. Entendeu? E a presença de Deus, irmãos, é uma coisa profunda. A gente muitas vezes pensa que a presença de Deus é só na hora que você, por exemplo, está fazendo algo, ou na hora que você está dizendo algo. Mas a presença de Deus é na hora que você imagina algo também. Sabia? O inimigo, ele tem capacidade de saber o que você imagina? Tem? Não. Ele não tem essa capacidade. Quem é que tem? Deus. Então as coisas que você imagina, elas refletem se você tem consciência ou não, se está na presença de Deus. Eu estava refletindo sobre isso esses dias, né? E o cara estava falando lá do negócio, né? Geralmente quando a gente fica dando ouvidos muito às que as pessoas falam, né? O nosso coração fica se queimando com aquilo.
Quando é coisas ruins, principalmente, que o coração humano gosta de coisa ruim, né? Fulano, tu viu, tu soube da mulher de Cicrano? Junta 2, 3 pessoas, né? Aí você, não, foi o quê? Não, foi o quê? Então ali, a sua mente, né? Começa a imaginar coisas, né? Tipo coisa assim, vixe, puxa vida, fulano fez isso. E a gente tem a tendência de se sentir bem quando percebe que outras pessoas estão pior do que a gente. É ou não é? A gente tem a tendência de dizer, puxa, fulano eu deixei, ainda bem que eu não sou assim. Lá no nosso interior, na mente, né? Fulano fez isso, vixe, eu nunca fiz isso. Então eu estou melhor diante de Deus do que fulano. E outras coisas também, a televisão, a internet, né? Os filmes que você assiste, as séries, eles têm essa proposta de despertar na sua mente coisas ruins, entendeu? Más tendências, inclinações negativas. Quem é a pessoa? Não, a pessoa diz, não vou fazer isso que está fazendo no filme, não, né? Mas quem é a pessoa que assiste um filme de ação e não fica agitado na mente? Quem é a pessoa que assiste um filme de terror e não sente o seu coração acelerar? Ou seja, lá no seu inconsciente, aquelas coisas negativas, elas vão influenciar você. E se você anda na presença de Deus, Deus vê tudo isso. Deus percebe tudo isso. E é como estou dizendo a vocês, às vezes você precisa nem ver, simplesmente escutou alguém falar, não é? Lá no seu inconsciente você fica imaginando, puxa vida, se eu fizesse isso, se eu pegasse isso, se eu desse uma surra em fulano, não é? Você mesmo não está dando a surra, mas na presença de Deus, aquele pensamento já está apresentado. Você está entendendo? Até mesmo aqui na igreja, você está sentado aí, e muitas vezes seu pensamento está, aquela fase do jogo eu já passei. Eu vou passar agora para a próxima fase do jogo, né? Quando eu chegar em casa, eu sei com quem que eu vou conversar. Isso, hoje de noite, assim que terminar o pôr do sol, né? Eu vou comer uma pizza, ou eu vou para tal lugar, eu vou para o cinema, vou assistir um filme. Quer dizer, você está na igreja, mas o seu pensamento, e isso não acontece com você, né? Nem comigo, nem com ninguém aqui, não. É o que eu estou dizendo. E isso, já imaginou se na sua testa tivesse um monitor assim que nem esse aqui, né? E passasse tudo que você pensa? Como você se sentiria? Dava certo? Tem uma telazinha assim, ó, e passasse tudo que você pensa? Você conversaria aqui comigo tranquilamente? Eu olhando para sua testa, e lendo tudo que você está pensando? Você se sentiria confortável? Hein? Não. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles refletem coisas de situações nas quais nós não andamos na presença de Deus. Aí Deus disse para Abraão assim, Abraão, ande na minha presença. Eu lembrei da história de José, né? Que ele estava lá, sozinho, na casa, e a mulher do Potifar, né? Tentou agarrar ele dentro de casa. E José disse exatamente isso para ela. Você não poderia fazer tal coisa e pecar contra Deus. Olha, José era uma pessoa que tinha consciência da presença de Deus. Ele disse aqui, ó, aqui não está só nós dois. Deus também está aqui. Deus também está vendo. E isso acontece com todos nós, mas uma vez eu me lembro que o homem tem muito disso, né? É muito comum o homem, né? Às vezes passa uma mulher bonita, né? Uma mulher com uma roupa curta, uma mulher com uma roupa apertada, e você fica tentando, né? Tentando não olhar, não é? Tentando não olhar. Mas por que o homem faz isso? Porque ele se senta assim, não, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ou seja, ninguém está vendo que ele está vendo. Está entendendo? Ele fica pensando isso. Já que ninguém está vendo. Mas quem é que está vendo? Quem é que está vendo? Olha, existe Deus no céu que vê. E existe também, a palavra de Deus é clara. Ela diz assim que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todo que os teme. Ou seja, tudo que você faz, para onde você olha, quem é que está vendo? O anjo. Eu falei para vocês aqui
do rapaz, né? Que chamou um palavrão com a mulher no celular, né? E ele se sentiu incomodado quando viu quem? Quando viu a mim, não é? Aí imagina aí, se você percebe isso, que tudo que você está fazendo, um anjo está com os olhos assim em cima de você, ó, vendo tudo, percebendo tudo. Como você se sentiria? Um anjo de Deus, ele está sempre vendo e percebendo tudo que a gente faz. E não é somente as coisas que a gente faz, entendeu? É exatamente essas coisas que você está aqui, ó, sorrindo, não é? Andando, caminhando, mas os seus olhos estão viajando, né, ó? E você pensa que ninguém viu, né? Ninguém viu. Mas os anjos de Deus estão lá, mirando isso, olha. Os olhos deles estão para ali, e os anjos do mal também vê, né? Eu sei onde é que os olhos dele estão. Tá. O inimigo, ele não sabe a nossa imaginação, mas ele já sabe o nosso comportamento. Ele sabe quando a gente está ansioso, sabe quando a gente está inquieto, e ele sabe quando a gente está prestes a pecar. Eu estava, como eu falei para vocês, né, olhando ali, né, de repente a mulher ali, e eu tentando desviar o olho, aí não percebi, menos esperava, né, eu olhei para cima. Aí hoje em dia todo canto tem câmera, né? Aí tem uma câmera me filmando. Mesmo em cima assim, né? Aí eu disse, olha, essa câmera aí, ela gravou o momento, Adivan, em que eu olhei ali para a mulher, ó, rapidamente, né? Não olhei e desviei, mas a câmera gravou. E nem fez questão de disfarçar. É. Viu e nem fez questão. Nós estamos... Quer dizer, a mulher estava lá numa posição indecente, o homem olhando, e nem estava nem preocupado em esconder que estava olhando. Quer dizer, a sociedade que a gente está vivendo, está assim, não é? Aí agora eu pergunto a vocês, né? E na igreja? E na igreja, será que isso acontece? Eu já vi casos assim, né? As pessoas dizem assim, não, fulano você vai cantar na igreja. Quando? Diz, quarta-feira. Não, mas quarta-feira não tem ninguém na igreja, bota para eu cantar no sábado. É exatamente isso. Você diz, ó, eu não vou para a igreja tal dia não, eu ia pregar ou cantar, eu ia ficar no som, mas não tinha ninguém. Deixa eu ir só no sábado que tem mais gente, não? Deixa eu ir só no domingo que tem mais gente, aí você me bota para cantar, você me bota para pregar. Afinal, você está cantando ou pregando para quem, né? A pergunta é essa. Para quem? Antigamente, e você pode pensar assim, não, eu não sou assim não, mas todos nós temos essa tendência. Tá entendendo? Aqui, ó, tem poucas pessoas, né? Existem muitas pessoas que não vêm para a igreja, que vai essa igreja aqui, exatamente por causa disso. Ah, é tão pouquinha gente que é um lugar lá que é pouca gente, eu não vou não, né? Como se a presença de Deus só existisse em lugar que tem muita gente. É assim? Não é assim. Jesus mesmo deixou claro, né? Onde houver o quê? 2 ou 3. Irmãos, eu estou aprendendo a ser grato por isso. Aqui tem quantas pessoas? 9. Então, se tivesse só 2 ou 3, a presença de Deus já estaria ali. Não era? Isso já seria motivo suficiente para eu e você estarmos o quê? Animados, sim ou não? Gratos, não é? Felizes, agradecidos. A partir do momento em que você só se sente bem em igreja grande, em ambientes pomposos, né? Em ambientes glamurosos, né? A partir do momento em que você só dispõe a fazer algo, se for quando tiver muitas pessoas, então você vai estar prestando um serviço para quem? Você vai estar interessado, veja bem, você vai estar interessado na aprovação de quem? Você vai estar interessado primeiro na aprovação dos outros, e segundo, vai estar interessado na satisfação de si mesmo. Em satisfazer unicamente
o seu ego. Entendeu? O seu ego. Não, porque eu vou cantar e ninguém vai ver, não é? Acontece isso. Coloca às vezes essas pregações lá no YouTube, aí tem só 30 visitas, 40 visitas, 50 visitas. Enquanto tem um cara lá que coloca lá um bebê vomitando, aí tem 1 milhão de visualizações, 2 milhões, é desse jeito. Aí você fica pensando, puxa vida, eu não vou botar mais não as minhas pregações na internet. Só tem 30 pessoas, 40 pessoas, não é assim? Mas só que, o que é que Deus está vendo? Se você está, para você faz diferença, não é? Faz diferença. Para Deus faz diferença quantidade ou qualidade? Qualidade. Olha, muitas vezes você prega uma mensagem na igreja que apenas uma pessoa, né, muda, né, adquire, capta aquela lição, né? Uma pessoa, né? E para Deus isso já é o quê? Já é suficiente. Para Deus isso já é maravilhoso. Olha, essa semana mesmo a gente convidou o pessoal para o pequeno grupo lá em casa. E a semana passada, né, Michelle? A gente convidou. Aí de repente chegou só Michelle e Felipe e Grauciano. Chegou os 3, né? Aí eu disse, vai ser só nós 3 mesmo. Aí de repente chegou os outros, né? Na hora que chegou os outros eu fiquei impressionado. Eu disse, puxa vida, chegou todo mundo. Aí a gente fica observando as pessoas e fica pensando assim, não, eles ainda estão distantes, né, de Deus. Eles ainda não estão tão animados. Eles ainda não estão com vontade de se batizar. A gente fica pensando assim, sentindo isso, né? Mas o simples fato de alguém sair da sua casa e ir a um lugar onde está se estudando a Bíblia, isso é uma manifestação do poder de Deus ou não? Não é? Não já é motivo para você glorificar e agradecer a Deus? O simples fato de alguém simplesmente visitar a igreja num dia, não é? E vir aqui, não já é como se fosse um milagre de Deus? E isso é uma consciência que eu e você temos que ter da presença constante de Deus na nossa vida. E a presença de Deus, ela está em todo. É o que eu estou falando para vocês, né? A presença de Deus não só está naquele lugar onde está todo mundo lhe assistindo, todo mundo lhe vendo. 50 milhões de visualizações. Não é só ali que está a presença de Deus. Não, tem um pregador aí que ele tem bilhões de seguidores. Isso significa que a presença de Deus está com ele? Só porque ele tem muitos seguidores? Não. Nós temos como exemplo, na Bíblia, a história de Davi. Deus enviou uma mensagem a Samuel e disse, vai lá na casa de Jessé, porque eu me provi de um rei entre os seus filhos. Mas não disse qual era o filho. Samuel pegou o chifre com o azeite, né? E se dirigiu até a casa de Samuel. E quando chegou na casa de Samuel, quando chegou na casa de Jessé, né? Estou correndo um trocadilho, trocando as palavras. Então Samuel se dirigiu até a casa de Jessé. Aí Deus disse, lá eu escolhi um rei entre os seus filhos. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele dá de cara com o filho mais velho de Jessé. E até Eliabe, o nome dele. Eu botei o nome do meu filho Eliabe também, porque é o nome bíblico, né? Mas Eliabe ali naquela história, ele só tinha o quê? Ele só tinha aparência. Entendeu? Ele só tinha o exterior. E o exterior é algo que chama atenção, não é? Quando você vai numa igreja grande, que as pessoas estão bem vestidas, as mulheres estão bem maquiadas, isso é tudo o quê? O exterior. Você está entendendo? É o exterior. Mas o exterior sempre reflete o que está no interior? Não. Nem sempre o exterior reflete o que está. Era o que aconteceu nesse caso aí. Que assim que Samuel chegou, ele olhou para Eliabe, olhou para o filho mais velho de Jessé, aí disse, é esse daqui. Né? Deve ser esse daqui, ele pensou, né? Por quê? Porque Eliabe era o mais velho, Eliabe era o mais preparado, entendeu? Eliabe era o mais estruturado. Como é que as pessoas veem as pessoas hoje, né? Você olha para uma pessoa e até mesmo o pastor, né? Quando eu chego aqui para na igreja e trago um convidado para a igreja, né? Trago uma pessoa convidada para a igreja. Não,
esse aqui é o irmão fulano de tal, pastor, né, que veio de tal cidade. Aí eu começo a dizer, ele é formado em tal, né? Ele é pós-graduado em tal, não é assim? Ele é casado com fulano de tal, o seu filho é médico, né? A sua esposa é doutora também. Aí eu começo a subir a pessoa, né? Mas tudo isso é o quê? O exterior. Entendeu? Isso reflete o que está no interior? Isso reflete se a pessoa anda na presença de Deus, Adivan? Não reflete. Às vezes a pessoa pode andar na presença de Deus e ter isso também, entendeu? Mas nem sempre é assim. Era no caso de Eliabe. A aparência, o aspecto de Eliabe e os outros dois filhos, né, que Samuel viu, impressionou a quem? Samuel, entendeu? Samuel ficou impressionado. Puxa vida, esse homem aqui é um homem de postura, é um homem que ele já parece um rei, simplesmente em olhar para ele. É um homem preparado, é o filho mais velho, é o abençoado, é tudo. Menos o quê? Menos o quê? Menos o ungido de Deus. No aspecto externo, exterior, ele parecia ser o rei. E enganaria qualquer pessoa, né? Como enganou Samuel, né? Mas poderia enganar a Deus? As pessoas escolhem aqueles que melhores se apresentam, né? Assim? Mas Deus, ele olha para o coração. É o que está escrito lá na história, em Samuel 16, né? O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. E ele via que no coração daquele filho de Jessé mais velho, ele não andava em quê? Ele não andava na presença de Deus. Aí chama o segundo. Aí Deus diz, olha para ele. Aí diz, a seleção, né? A seleção não era assim, não era Samuel olhar e dizer, ó, esse aqui é mais forte, esse aqui está com a calça mais folgada, esse aqui está com o cabelo maior ou menor. A seleção não era assim. A seleção era assim, ele olhava para o homem e ele esperava Deus falar ao seu ouvido. Entendeu? Olhava para o homem, aí Deus dizia, aí, quando chegava na frente do filho de Jessé, aí Deus dizia, não é este. Cadê o outro? Aí dizia, não é este. Aí depois o terceiro, não é este. O quarto, não é este. E Deus dizendo, aí chegou, quantos filhos eram? 7. 7 filhos. Chegou o 7º filho, aí Deus disse, não é este. Aí Samuel disse, e agora? Ele disse que era para eu vir escolher um rei aqui, e não é nenhum deles. Aí então Samuel decide fazer uma pergunta a Jessé. Disse assim, Jessé, acabaram-se os teus filhos ou tem mais algum? Aí Jessé disse, ainda resta um. Está no campo, apacentando as ovelhas. Por que Davi não foi chamado? Logo no começo. Entendeu por quê? Porque ele era totalmente destituído de aparências, o quê? Externas. Entendeu? Ele disse, não tem como o profeta olhar para esse homem e querer nada dele. Por quê? Porque ele não tem, ele é o filho mais novo, ou seja, naquela sociedade patriarcal, o filho mais novo ele era o derradeiro, entendeu? O primeiro como primeiro, o último como por último. Ele era o filho mais novo, ele era o que tinha menos privilégios, ele era o que trabalhava no serviço mais humilde, né? Apesar de que naquela época quase todos eram pastores, né? Mas Davi trabalhava numa função mais humilde ainda, né? Ou seja, do ponto de vista humano, não era? Ele era uma pessoa que não poderia fazer parte da relação. Você está entendendo? Não poderia fazer parte da relação ali. É como eu chego para você aqui, ó, tem 5 pessoas aqui. Esse aqui é formado em administração, esse ali é formado em psicologia, esse ali é formado em teologia. Qual é que as pessoas escolheriam, né? Exatamente aquele que tivesse mais qualificação. É assim que é feito até na igreja, né? Para você ser um pastor na igreja, você precisa estudar teologia e se por bem você quiser crescer mais ainda, tem que fazer mestrado, doutorado, não é assim? Mas isso significa que a pessoa anda na presença de Deus?
o fato dela ter aparência, o fato dela ter títulos. Eu não estou aqui dizendo que é errado você ter títulos. Muito bom se você puder estudar, se você puder fazer mestrado, doutorado, mas ao mesmo tempo é muito ruim se você confiar nessas coisas. Eu e você precisamos ter consciência de que antes de ser mestre ou doutor, nós precisamos andar na presença de Deus. E foi exatamente o que Deus disse a Samuel. Quando Davi chegou, né? Ele disse, é esse daí anda na minha presença. Onde era que Davi andava na presença de Deus? Lá, junto às ovelhas mesmo. Simplesmente olhando a natureza, olhando os vales e os montes, olhando os rebanhos, né? E dirigindo o quê? Constantemente preces a Deus. Davi, ele tinha consciência de que Deus estava ao seu lado. Se você vai ler o livro de Salmos, não é? Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale, no sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consola. Andar na presença de Deus, irmãos, é uma coisa rara em nossos dias. Nós queremos andar na presença do glamour. Nós queremos andar diante da atenção das pessoas. Você observa a própria organização da igreja, ela se centraliza nos grandes centros e abandona os lugares pequenos. Não é assim que Deus faz. Exatamente nos lugares mais distantes é onde mais se necessita de que o evangelho seja pregado. Mais se necessita de pessoas que queiram se dispor unicamente a servir a Deus. Cada vez mais você observa as pessoas em busca de vantagens, em busca de facilidades, em busca de posição, entendeu? Em busca de privilégios. E elas obtêm isso, vão alcançando isso. E a tendência é que essas coisas tirem cada vez mais a consciência das pessoas da presença de Deus. Não que essas coisas sejam ruins em si mesmo, mas que elas têm um potencial grande de levar as pessoas para a tentação. A palavra de Deus, ela diz que o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade que não tinha igreja, o que é que ele fazia? Ele ia para debaixo de uma árvore. Já viu essa expressão? Ele ia para a beira do rio. Vamos ali para a beira do rio, onde tem alguma sombra para a gente ficar e a gente orar. Buscar Deus. Não, aqui não tem igreja. Não, naquela época não era nem igreja, era sinagoga, né? Essa cidade aqui não tem sinagoga. Vamos ali para debaixo de uma árvore, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar e vamos cantar louvores a Deus. A presença de Deus vai estar lá ou não? Com certeza. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus, irmãos, requer esse desprendimento, esse sacrifício, essa entrega. E assim era que Abraão vivia, né? Ele vivia ali simplesmente seguindo a direção, a orientação que Deus mandava para a vida dele. Com essas palavras, irmãos, eu concluo aqui essa meditação e que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que a gente venha ter consciência, não é? De andarmos sempre na presença dele. Amém? Deus nos abençoe. Eu vou só colocar aqui